Assim será, sem dúvida. Todos nós estaremos diante do tribunal do Senhor um dia. Os que estão em Cristo, com alegria. Os que estão sem Cristo, com muita tristeza, sem esperança alguma. Até lá, cá estamos. E estamos pedindo ao Senhor graça e misericórdia para o nosso viver. Talvez você não seja consciente de que está aqui em meio a uma guerra. Nessa noite, nesse exato momento, você encontra-se em meio a uma guerra pela fidelidade, pela adoração do seu coração. Nós nos reunimos como igreja para cultuar a Deus, oferecer a Ele o nosso louvor, nossa adoração, oferecer-lhe glória. Mas nesse exato momento em que eu e você nos encontramos aqui, existem várias forças querendo conquistar o meu e o seu coração por outras glórias. E em vez de aqui oferecermos ao Senhor, vários adversários estão querendo roubar para que nós ofereçamos glórias ou busquemos glória em outras coisas, não em Deus. Eu e você estamos em guerra por glória. É uma batalha que é travada no meu e no seu coração. Ela não é visível, ela é invisível. E ela acontece para todos, do pequenininho aqui, tamanho da Estela, ao mais idoso. A glória, talvez, de um casamento perfeito. Como eu não encontrei nesse, eu vou buscar outro. A glória da segurança de um emprego público. Talvez a glória da esposa perfeita, do marido perfeito, como se isso fosse possível aqui. Mas a gente busca essas glórias. Talvez a glória do dinheiro, aquilo que ele pode te dar. A glória do sucesso. A glória do status. A glória do conhecimento. Talvez até mesmo coisas menores. A glória das próximas férias. A glória do carro novo. A glória da casa nova. Ou da segunda, ou da terceira, ou da quarta. Queridos, o nosso coração está constantemente em guerra por glória. Temos visto, e talvez seja o seu caso nessa noite, alguns buscando glória no parceiro perfeito para o relacionamento que me completa, podendo ser isso, inclusive, em relacionamentos homossexuais. Mas essas coisas são fúteis. Toda essa busca de glória são ilusórias, de curta euforia e duração, não satisfazem o coração. Essas glórias e tantas outras têm ganhado o nosso coração e temos buscado nelas aquilo que somente Cristo pode nos dar. Então, quando você chega aqui nessa noite, esteja consciente de que seu coração está em guerra. E existe muita coisa querendo roubar essa glória que só é devida ao nosso Deus. Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 6, é o texto de reflexão nessa noite. Enquanto você abre e permaneça com a Bíblia aberta, por favor. Quando a gente pensa nessa busca por glória, nós somos levados a pensar como nós temos vivido. E se você olha a realidade da sociedade à nossa volta, como é que você julga, analisa que a sociedade tem vivido? Talvez uma palavra para definir é que a sociedade tem vivido de forma indigna, sem dignidade. Dignidade é o proceder que infunde respeito pela nobreza, seriedade e integridade no viver. E a gente tem visto muita falta de dignidade. Como as pessoas têm vivido? Como você tem vivido? Você tem vivido com dignidade, à luz daquilo para o qual você foi criado?
Paulo, nos capítulos 1, 2 e 3, mostrou para mim e para você por que ele nos criou e por que Jesus Cristo veio a esse mundo e nos redimiu, nos resgatou daquilo que nós estávamos distantes e perdidos. Por isso não conseguimos mais viver em dignidade. Agora, a partir do capítulo 4, ele vai dizer como é que nós vivemos de forma digna, à luz do que ele já fez, nos capítulos 1, 2 e 3. O texto diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu convido você para um tempo de oração silenciosa. Ore por você e ore por mim também, para que eu seja claro e fiel na exposição da palavra e para que Deus fale profundamente ao nosso coração através dessa palavra, inspirada pelo Espírito Santo, escrita por Paulo, enviada aos Efésios, igrejas da mesma região e que chega até mim e a você nessa noite. Ah, Pai, o nosso coração é enganoso. E tantas vezes ele busca glória onde não vai conseguir. Tantas vezes nosso coração quer encontrar descanso, segurança, naquilo que é fútil, naquilo que é criado e não o Criador. E eu quero te pedir perdão por isso. E quero te agradecer por tua graça, que agiu para nos resgatar dessa ilusão e continua se manifestando para nos unir a Ti e nos livrar desse engano. Então, nessa noite, nós pedimos, Pai, fale conosco e que, de fato, o nosso coração busque apenas aquilo que o Senhor pode nos dar. E que tudo isso redunde em glória ao Teu santo nome. Tenha misericórdia da minha vida, Pai. Sou consciente das minhas limitações, mas também sou consciente da Tua graça, que me inunda e que me usa como instrumento nessa noite, para a Tua glória somente. E é isso que eu peço, junto com os meus irmãos e irmãs, orando em nome de Jesus. Amém. Efésios, capítulo 4, 5 e 6... fazem parte da segunda parte da carta que Paulo escreve aos Efésios. Na primeira parte, 1, 2 e 3, capítulos 1, 2 e 3, ele então explica, orienta, ensina, expõe aquilo que Deus fez na direção de cada um de nós, de cada um dos que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aquilo que aconteceu. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, capítulo 1, verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Então, Paulo vai discorrer sobre isso aqui nos capítulos 1, 2 e 3. Aquilo que Deus fez, tirou-nos de uma vida, na verdade, da morte para a vida, e nos reuniu como um povo, a partir da fé em Jesus Cristo. Deus resgata vidas, criando uma nova comunidade, a igreja. E a gente viu isso no capítulo 2. Esse corpo de Cristo. Agora, na segunda parte, de 4 a 6, Paulo ensina como os que foram transformados, tirados da morte para a vida, devem viver. Como eles devem aplicar tudo aquilo, a partir do que eles são em Cristo, como eles devem viver no dia a dia. A aplicação das verdades sobre como viver. E ele só está começando nesses versos que nós lemos aqui. É a aplicação daquilo que Jesus Cristo já viveu, daquilo que Jesus Cristo fez e que agora eles podem. Um detalhe interessante, queridos, Paulo ensinou, Paulo intercedeu e agora Paulo encoraja a viver. Isso é muito bom para mim e para você. Uma dica aqui para pais, para quem é professor, para quem ensina, para quem lidera. A gente ensina, a gente apresenta, a gente intercede porque reconhece que precisa de uma ação divina sobre a pessoa e a gente encoraja. A gente envia, a gente roga para que essa pessoa viva a partir daquilo que a gente ensinou. Nós não podemos refletir sobre esses versos sem ter em mente os 2 últimos versos do capítulo 3. E o que ele diz para nós? Vamos ler juntos? 3, 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então veja, Paulo termina o capítulo 3 dizendo que somente a Deus deve ser dada toda a glória. E agora começa o capítulo 4 dizendo para mim e para você que existe um jeito de viver. É um jeito de viver que vai dar glória a Deus. Por isso, o tema está interligado. Agora, o que é importantíssimo para você e para mim aqui? Quem é que deve receber toda a glória, por todas as gerações, para todo sempre? Deus. Quem é esse Deus para Paulo? Que foi apresentado nos capítulos 1, 2 e 3, e ele conclui o 3 dizendo: é aquele que pode fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou imaginar. E isso é importantíssimo aqui, por quê? Porque Paulo está dizendo que não tem desculpa para mim e para você. Quando ele começa a dizer como nós temos que viver, eu e você não podemos dizer assim, eu não dou conta de viver isso. Por quê? Porque eu vivo a partir da graça, da ação de um Deus que faz infinitamente mais do que eu possa pedir e imaginar, conforme o seu poder que opera em mim. E isso aqui, eu quero que você guarde no seu coração. Não dê desculpas. O que Deus vai falar com você nessa noite, a partir da exposição dos versos de 1 a 6, não pode ser fruto de desculpas. Você não pode dizer isso é impossível para mim. Você não pode dizer eu não consigo fazer, eu não consigo viver, isso aqui jamais vai acontecer na vida do fulano, do beltrano ou do ciclano. Porque essa afirmação seria a declaração de alguém que não foi alcançado por aquele que pode fazer infinitamente mais do que você possa imaginar, por causa do poder dele que opera em você. Então, vamos lá. Com isso em mente, a gente vê Paulo dizendo o seguinte, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. E aí a gente pode pensar aqui no bom humor de Paulo. Paulo acabou de dizer que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que ele possa pensar. Deus é poderoso para fazer muito mais do que ele possa imaginar.
No entanto, ele está preso. Mas se esse Deus pode fazer infinitamente mais, por que Deus não libertou? Por que ele está preso? Por que ele tem que escrever uma carta da prisão? Por que ele não está livre pregando o evangelho e anunciando as boas novas da salvação por onde ele viajou? Ou por onde ele sempre viajou? É interessante. O que está no coração de Paulo ao fazer uma afirmação como essa? Meu irmão, minha irmã, o que está no coração de Paulo, um homem que crê assim, que afirma isso, é que Deus é soberano. E Paulo tem em mente tudo o que Deus fez na vida dele. Então ele só tem o que agradecer, ele só tem o que exaltar, ele só tem o que adorar. Então não há espaço no coração de Paulo para murmuração, reclamação por ele estar preso. Até porque Atos 16 diz para mim e para você que Paulo estava preso com Silas depois de levar uma boa surra e está cantando ao Senhor. Quando as cadeias são quebradas, ele é livre e ele pode pregar o evangelho ao carcereiro, batizar o carcereiro e toda a família confessa Jesus como Senhor e Salvador. Isso aqui é muito importante para mim, você pode talvez já pensar em uma aplicação para a sua vida. Mesmo em situação de privação, em dificuldades que você possa estar vivendo, isso não é desculpa para você deixar de anunciar o Evangelho, de adorar a Deus, de falar das maravilhas desse Deus, e de incentivar as pessoas para que creiam, para que amem, para que vivam para esse Deus, inclusive dentro daquilo que ele vai apresentar para nós. Então é esse Paulo que entende a soberania de Deus e grato por tudo que Deus tem feito, que ele roga a mim e a você. Rogo-vos, pois, é a ponte para que nós tragamos à memória tudo o que ele já falou. O pois, rogo-vos, pois, à luz de tudo que eu disse para vocês, então que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. E eu queria que você prestasse atenção agora comigo, como que ele é só uma introdução. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Rogo-vos, pois, está aí no capítulo 4, verso 1. No mesmo capítulo 4, verso 17, ele diz assim, isto, portanto, mais uma vez, ele usa uma palavra que faz a gente voltar atrás. O portanto deve me fazer pensar em tudo o que Paulo já falou anteriormente. Capítulo 4, verso 25. Por isso, é outra expressão usada por Paulo para trazermos à memória aquilo que ele já falou. Capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus. O pois, mais uma vez, à luz do que eu falei, Paulo está dizendo, sejam agora imitadores de Deus. Capítulo 5, verso 15. Capítulo 6, verso 10. Então, eu quero que você grave o seguinte, o que nós estamos vendo hoje é apenas a introdução, o início de tudo aquilo que ele vai falar sobre como nós devemos viver de modo digno. Outra palavra que você precisa guardar é a palavra andeis. Ele diz aí no verso 1, pois eu, prisioneiro no Senhor, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Essa palavra se repete por mais algumas vezes. Verso 4, 17, ou capítulo 4, verso 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis. O capítulo 5, verso 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Verso 8 do capítulo 5. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. Por que isso é que é importante? Andar é como me comportar. Andar é como eu devo viver. Significa o meu agir. Uma vida de acordo com os propósitos de Deus. Então, o que Paulo vai falar, vai ensinar, capítulos 4, 5 e 6, é como nós devemos viver de modo digno. Como que tem que ser a minha vida e a sua vida de modo digno? Duas palavras se repetem aqui nesses pequenos 6 versículos, que devem também chamar a sua atenção, devem estar claras. Verso 1, vocação e chamados, que se repetem no verso 4, chamados e vocação. Chamados, eclésis, derivado de kalel, que significa ser convocado para viver
aquilo para o qual você foi criado. Então, vocação é a própria fé cristã. Romanos 8:30, outra carta que Paulo escreve, ele vai dizer assim, que Deus predestinou e a esses ele também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está falando dos passos que Deus fez para trazer esse homem que estava distante dele, para voltar a caminhar com ele, segundo a vida que Deus preparou para ele andar. Viver de modo digno a que foi chamado é viver conforme o apropriado, o adequado, o próprio da vida que Deus criou para mim e para você. E é isso que Paulo quer que a gente faça. Que nós vivamos de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Nós somos convocados para sermos filhos de Deus, fomos chamados para pertencer a Ele, fomos retirados de um mundo da escravidão do pecado para viver agora na luz, e tem um jeito certo de viver assim, porque é a vida que Ele preparou para mim e para você. Trata-se, então, da vida cristã, que não é fruto de uma obediência ou de observação de um código de conduta, meus irmãos. A vida cristã é resultado de um relacionamento pessoal com Deus. Por isso que ele apresenta, capítulo 1, 2 e 3, o que Deus fez. Martin Bucer diz o seguinte sobre andar de modo digno. É o chamado para sermos filhos de Deus e herdeiros da vida eterna, para que representemos e reflitamos a santidade e a bondade de nosso Pai Celestial. Nosso chamado é para sermos seus filhos. Portanto, devemos nos esforçar para viver como filhos de Deus. E é isso que Paulo quer que a gente viva, de modo digno que fomos chamados. Paulo não fala isso apenas aqui. Ele fala aos Filipenses, ele fala aos Colossenses e fala aos Tessalonicenses. Aos Filipenses ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aos Colossenses, capítulo 1, verso 10, ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 2, versos 11 e 12, ele diz: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Como viver de modo digno? Seguindo, vivendo, aplicando essa vocação. E Paulo vai apresentar para a gente aqui 4 ações, 4 características, 4 qualidades presentes em todos aqueles que vivem de modo digno, cumprindo a vocação. Ele fala da humildade, fala da mansidão, fala da longanimidade e fala do suporte em amor. O que significa isso aqui para mim e para você? Meus irmãos, não perca de vista versos 20 e 21. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa, conforme o poder dele que opera em você. Então não diga, eu não dou conta de viver assim. Paulo diz que nós temos que viver para vivermos de modo digno essa vocação a que fomos chamados, temos que ser humildes. E humildes é uma palavra que, na época de Paulo, era uma palavra desprezada. Ninguém gostava de ser chamado como alguém humilde, porque era uma palavra usada apenas para o escravo. O escravo era humilde, aquele que obedecia o seu senhor, que lavava os pés do seu senhor, aquele que cumpria todas as ordens do seu senhor, que não eram nada na sociedade. E aí Paulo usa essa palavra dizendo para mim e para você que nós precisamos ser insignificantes, irrelevantes, no que diz respeito a viver a nossa vocação como discípulos de Cristo. O que Paulo está querendo dizer, meus irmãos, é que nós devemos reconhecer a nossa profunda pequenez,
diante daquilo que Deus é, para que isso nos ajude a viver em unidade com o outro. Porque você pode olhar comigo no seu texto bíblico, que o que ele está dizendo, que nós temos que ter humildade e mansidão, longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor, é para que nós preservemos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, eu e você precisamos ser humildes. Humildade é essencial à unidade. Humildade é reconhecer a dignidade e o valor do outro. Humildade é reconhecer a dignidade presente no outro e não achar-se maior, melhor ou superior ao outro. E quantas vezes nós refletimos exatamente o contrário de humildade em nossos relacionamentos, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho. Achamos que somos mais do que os outros. Quando a gente pensa em humildade, olhando para a Bíblia, quem vem à sua mente? Eu espero que seja Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus não apenas disse isso, Jesus viveu isso. E talvez aquilo que está mais claro, mais rápido de você trazer à memória, quando Jesus se dobra diante dos seus discípulos, porque ninguém se dispôs a lavar os pés uns dos outros, quando eles estão diante da mesa da ceia. E eles estavam sujos, com os pés sujos. E o rito dizia que eles tinham que lavar os pés, mas sempre se esperava que o servo, o escravo, viesse e lavasse. E Jesus pega a toalha, pega a bacia e lava o pé de todos eles, mostrando claramente humildade. Talvez você possa pensar comigo que as pessoas que... Tem pessoas na sua vida que você conhece e você gosta de graça? Você já usou a expressão? Nossa, eu gosto de fulano de graça. E muito provavelmente é porque essa pessoa é de fácil convivência, porque demonstra respeito, demonstra humildade, reconhece seu valor, te ouve. Precisamos ser humildes, queridos, para vivermos de modo digno da vocação que Deus nos chamou. A outra palavra é mansidão, com humildade e mansidão. Se humildade diz respeito àquilo que eu penso sobre mim e como isso me leva a olhar para o outro, mansidão diz respeito a como eu reajo em relação ao outro, como eu trato o outro. Então, mansidão não se trata de um sinônimo de fraqueza, mas, como afirma John Stott, é a suavidade dos fortes. Mansidão é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. É aquela ausência da disposição, que muitas vezes está em mim e em você, de asseverar pelos nossos direitos. Aquele sentimento que a gente tem de procurar vingança por causa de algo que nós fomos alvo, pelo que sofremos. Então, mansidão é voltado para como eu trato os outros. E aí, mais uma vez, a gente lembra de Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas de que Paulo, ao escrever isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, tem Jesus em mente. Porque Jesus foi humilde, Jesus foi manso e Jesus foi longânimo, que é a terceira palavra que ele diz que eu e você precisamos ter. Ser longânimo era aguentar com paciência quando a gente é provocado. Ser longânimo é não ter pavio curto. Tem gente que parece que nem tem pavio, né? Mas a ideia do longânimo é não ser irracionalmente irado. É você receber o mal sem revidar. E você já está pensando, isso é impossível. E eu vou te lembrar dos versos 20 e 21. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o poder dele que opera em você. Então não pense assim. A paciência não é vencida por qualquer circunstância. Meus irmãos, o padrão para mim e para você é o Calvário. Pense comigo aqui, aquilo que Cristo experimentou no Calvário, pacientemente, até o último momento, quando ele entregou, gritando, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E isso não é só em relação às pessoas, isso é em relação a Deus. Precisamos ter um longo ânimo,
paciência com aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Aquilo que Deus está transformando na sua vida, na vida do outro. Não pense que é você que vai fazer isso. Romanos 2,4, Paulo testemunha. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Deus é muito tolerante comigo e com você por causa desse longo ânimo. A quarta palavra, suportando-vos uns aos outros. E aí, talvez a primeira ideia que venha na sua mente seja de tolerar o outro. Eu preciso tolerar, preciso aguentar o outro. Não é isso. Não é você tolerar, não. Suportar aqui é você ser suporte. Suportar aqui é mútuo, porque é uns aos outros. Significa você servir de suporte para mim, eu servir de suporte para você. Eu não deixar você cair. Eu ser uma escora que está ali do seu lado para que você não caia. É esse o suporte que Paulo está falando aqui. Eu tenho que me relacionar com você, meu irmão, minha irmã, de forma que você não sucumba diante do pecado. E você tem que se relacionar comigo de forma que você me ajude para que eu não sucumba diante do pecado. Ou diante daquilo que não reflete um modo digno. Então, mesmo que haja insulto, mesmo que haja amargura, rebeldia, você está ali. Eu gosto da ilustração do pastor tirando carrapicho de ovelha. Ela dando coice, porque está doendo para tirar o carrapicho, mas o pastor continua tirando. É mais ou menos isso aqui. Você está tentando ajudar o outro, ser suporte, e ele está te batendo. Ele está te traindo. Ele está te injustiçando. Paulo diz que nós precisamos disso aqui na vida. Agora, ele completa dizendo que isso é em amor. É óbvio. Se o amor de Cristo não estiver em mim e em você, não há como a gente colocar isso em prática. Nós precisamos nos lembrar do que Cristo disse no Sermão do Monte, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. E não diga de novo, isso é impossível. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o poder dele que opera em você e em mim. A regra aqui, para ser suporte, então, é nunca dar desculpas, mas desculpar sempre, para que a gente caminhe juntos. Tudo isso é possível? Sim, é possível. Confiado nas nossas próprias forças? Nunca. Clamando a Deus para que opere na minha vida? Sempre, em todo o tempo. Acontece que o meu coração foge de pedir isso a Deus. Eu acho que no fundo ele sabe que se pedir, Deus vai fazer. E a gente prefere ficar na mesquinhez de uma vida que não cumpre o modo digno pelo qual nós somos chamados. E aí somos cercados para viver como o mundo quer que a gente viva. Essas são qualidades de Cristo. Humildade, mansidão, longanimidade, suporte, amor, são qualidades de Cristo. E se eu e você estamos unidos em Cristo, nós podemos viver isso pelo poder que opera em mim, em você. Isso aqui que Paulo está colocando é algo que já foi motivo de oração de Jesus Cristo. Capítulo 17 de João, verso 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. E o objetivo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, pelo poder de Deus, que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, operando em mim e você, nós podemos viver isso aqui na Igreja Presbiteriana de Brasília, em nossos lares e com quem mais nós nos relacionamos. E essas qualidades devem ser manifestadas. Não é isso que vai trazer unidade. Isso aqui vai refletir uma unidade que já existe em mim e em você por causa de Cristo. Que é o que Paulo vai dizer, então, a partir dos versos 4, 5 e 6. Por que eu e você podemos viver de modo digno?
Porque existe uma unidade verdadeira, real, presente, que é inquebrável. O que eu e você somos chamados por Paulo para fazer é demonstrar, refletir, mostrar ao mundo essa unidade. Para que Cristo seja visto, para que Deus Pai seja visto, para que o Espírito Santo seja visto. Então veja comigo, acompanhe aí como é que ele diz isso. Ele diz que nós devemos esforçar diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. E daqui a pouquinho eu volto aqui. Os versos 4 até 6 vão fundamentar o nosso viver da vocação, porque estamos unidos com Ele e uns com os outros, fundamentados na unidade da Trindade. Eu já falei isso aqui, que Paulo sempre tinha a Trindade em mente. E, mais uma vez, ele usa o texto e mostra para mim e para você. No verso 4 ele fala do Espírito, no verso 5 ele fala de um só Senhor, que é Jesus, e no verso 6 ele fala de Deus, o Pai. A Trindade sempre está na mente de Paulo. Por quê? Porque o nosso Deus é trino. E é essa Trindade que está agindo para que nós vivamos como Ele quer que nós vivamos. Então, aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz, nós sermos um, é feito pela Trindade. Então, veja comigo. Essa unidade da Trindade ela é inquebrável. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um. E desde a eternidade vivem em harmonia perfeita e em amor. É uma unidade indestrutível. Eu e você, quando cremos em Jesus, fomos unidos a Ele. Então, participamos dessa mesma unidade, com a Trindade. Se eu creio assim, estou unido. Se você crê assim, também está unido. Essa unidade também é inquebrável. O problema é que, como eu vivo, como você vive, muitas vezes nós não refletimos ao mundo essa unidade. E aí eles não conseguem ser, eles não são atraídos para conhecer esse Deus e viver a partir dessa verdade. Então veja comigo, eu vou começar de trás para frente, do verso 6. O verso 6 diz que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está falando do Pai, o Deus Pai que cria uma única família. Todos pertencemos a esse mesmo Pai que criou a todos. E eu já falei aqui uma vez, vou repetir, existem dois caminhos para você entender, ou duas realidades, esquece caminho, duas realidades sobre Deus Pai. Deus é Pai de todos em Adão, e Deus é Pai daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Todos são filhos de Deus em Adão, porque todos foram criados a partir de Adão. Mas Deus é Pai e só são seus filhos em Cristo Jesus aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. João 1,12 diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu e você precisamos ser filhos de Deus em Cristo, porque aí temos vida eterna e podemos viver de modo digno. Filhos de Deus em Adão não têm condições de viver de modo digno, porque não foram chamados à salvação. E esse Deus e Pai de todos, que Paulo diz, é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, é o Deus que nos criou, formou e sustenta. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, Jesus Cristo. Ele está falando de Jesus Cristo, é o Senhor sobre todos, a nossa única esperança. Todos os que creem em Cristo o têm como seu Senhor. Então é um só Senhor. Todos os que pertencem a Cristo o têm como seu Senhor. Nós recebemos fé para crer somente nele. Como nós vimos no capítulo 2. Essa fé que nos é dada pelo Senhor para crer nele. E todos somos alvos de um mesmo batismo, nele. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo, vos revestistes. Gálatas 3, 26 e 27. Então, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança. É Cristo. É Cristo. E no verso de número 4, ele fala, finalzinho do verso 3 e início do verso 4, há somente um corpo e um espírito. Bem, o Espírito Santo é que nos uniu e nos fez um único corpo. Nós vimos isso no capítulo 2, quando estudamos o capítulo 2. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Habita no judeu, habita no gentio. E nos faz um corpo. Somos um corpo só. Cantamos aqui sobre isso.
Pois bem, queridos, o pedido de Paulo, então, é para nós preservarmos essa unidade que já existe. E preservar essa unidade é torná-la conhecida do mundo, porque ao viver assim, o mundo conhecerá e será atraído por ela. O problema meu e seu é que, às vezes, como nós nos relacionamos, não conseguimos expressar essa unidade, pelo contrário. Temos que ouvir, doendo no coração, afirmações como: se é assim que é ser crente, se é viver nessa desunião, é que é ser crente, eu não quero ser. Que resposta a gente dá a isso? Paulo está dizendo que existe uma unidade presente entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Essa unidade presente na Trindade nos atraiu a Ele, e nós hoje fazemos parte dela. E devemos caminhar para preservá-la. Como? Em nossos relacionamentos com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É possível viver essa vocação? É possível viver de modo digno? Sim, é possível. Eu entendo que o que é dito por Paulo, versos 20 e 21, está diretamente relacionado com o que ele diz no final do verso 6. O Deus e Pai de todos, Ele é sobre todos, Ele age por meio de todos, Ele está em todos. Deus está operando em todos para cumprir o seu propósito. Como Ele age em nós e por meio de nós, Ele torna possível vivermos do modo digno ao qual fomos chamados. O Todo-Poderoso, para fazer infinitamente mais, é que está agindo. Você está aqui nessa noite ouvindo Deus falar ao seu coração e te chamando para viver essas realidades, já é uma demonstração clara de que Ele está agindo para que isso aconteça na sua vida. O que cremos, como vivemos. Quando essas verdades vão tomando o nosso coração e mente, isso vai formando o nosso agir. Não tem como mais fugir disso, porque o Espírito Santo vai nos incomodando. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Não dê desculpas. Não diga eu não dou conta. Não diga eu não posso. A não ser que você diga isso porque não está confiando em Deus que opera em nós para vivermos essa vocação para o qual Ele nos chamou e que dará glória a Ele. Lembre-se, a Ele, a esse Deus é que seja toda a glória. E a forma de nós vivermos para glorificá-lo é aplicando essas verdades na minha vida, na sua vida. Concluindo, meus irmãos, Paulo está convencido, e eu e você também precisamos estar, de que somente o poder de Deus operando em nós torna possível vivermos de modo digno da vocação que fomos chamados. A aplicação do Evangelho na nossa vida. Deus é o único que pode tornar isso realidade. Portanto, precisamos buscá-lo, pedir a Ele. Não podemos dizer eu não mudo, eu sou assim mesmo. Eu não posso dizer eu não perdoo. Eu não posso dizer eu nunca vou mudar, eu nunca vou perdoar, eu nunca vou agir diferente. Eu não posso dizer, porque afirmar isso é uma declaração segura de que eu não creio no poder de Deus, que eu estou roubando a glória dele para mim. Eu não estou confiando nele para que ele receba glória daquilo que ele faz na minha vida, me transformando. Então Deus nos mostra que ele pode fazer infinitamente mais, à luz do que ele já fez no capítulo 1, 2 e 3. Pegar gente morta e transformar em gente viva, cheia do Espírito. Pegar judeu, que chamava gentil de cão, e agora os dois conviverem na mesma igreja, chamarem um ao outro de irmão em Cristo Jesus, inclusive praticando o ósculo santo, como ele vai falar aos coríntios. Se você afirma, como eu testemunhei aqui, essas coisas de que eu não dou conta, eu não posso, você precisa parar um pouquinho e refletir sobre a sua fé. Não podemos perder de vista. Sim, somos pecadores. Pecaremos uns contra os outros. Essa é a minha realidade, a sua realidade. Seremos mal entendidos, julgados erroneamente. Existirão momentos entre eu e você que nós nos desapontaremos, nós decepcionaremos o outro. Em nossa caminhada como igreja presbiteriana de Brasília, muito provavelmente nós desejaremos controlar o outro. Seremos egoístas, tomaremos partido de forma irrefletida,
julgaremos, praticaremos a justiça própria. Essa é a nossa realidade. Mas, meu irmão, minha irmã, o que Deus está falando comigo e com você nessa noite é que nós precisamos confiar em Cristo, descansar na sua graça e clamar continuamente: Deus, haja poderosamente na minha vida e faça infinitamente mais do que eu possa pensar, para que eu possa viver de modo digno que o Senhor me chamou e assim o teu nome seja glorificado através da minha vida. Eu queria ter ouvido vários améns agora, porque esse é o chamado para mim e para você. Não estamos nesse mundo para viver para nós mesmos. Estamos nesse mundo para viver para o Senhor. Então, a motivação para viver do modo digno começa pelo constrangimento provocado pela graça que nos redimiu, pela graça que nos alcançou. Meu irmão, minha irmã, pensar que você poderia estar nesse exato momento dominado por pecado, escravizado, drogado, se prostituindo, ou o que mais você pensar, e não, e você foi agraciado, você foi alcançado, você foi transformado. Essa graça constrangeu Paulo, alcançou Paulo, transformou Paulo e sustenta Paulo. E é a mesma para mim e para você. A motivação para a gente viver assim é o constrangimento, olhar para essa graça maravilhosa. Não fosse o Senhor te perdoar em Cristo Jesus, não fosse o Senhor matar o próprio Filho na cruz, você não estaria aqui ouvindo isso. O rogo-vos, pois, de Paulo, não é uma ordem, é um pedido insistente, é um pedido que também não nos dá a opção de não atender, porque é um pedido constrangido pela graça. Rogo-vos, pois. Olha, diante de tudo que eu falei, que você recebeu, das bênçãos celestiais que você recebeu, viva de modo digno. Não do jeito que a sociedade quer imprimir, mas do jeito que Deus apresenta para você, porque aí aqueles que estão à nossa volta verão esse amor de Deus e desejarão participar dele. É onde a gente testemunha do Evangelho. O consumismo, o individualismo, tão presente hoje na minha e na sua vida, facilmente nos leva a tratar a igreja, o corpo de Cristo, como algo que seja conveniente para mim. O consumismo e o individualismo têm feito com que eu e você tratemos o corpo de Cristo, a igreja, como algo que seja conveniente para mim. Então eu venho à igreja não porque eu quero adorar a Deus, não porque eu quero testemunhar da glória dele, não porque eu quero exaltá-lo por tudo que ele fez na minha vida, por quem ele é na minha vida. Mas aí eu venho na igreja para negociar com Deus. Talvez inconscientemente, mas está lá. Eu vou domingo, porque já tem 2 domingos que eu vou na igreja, então eu vou na igreja domingo, vou até entregar meu dízimo, porque tem umas coisas ruins acontecendo na minha vida essa semana, então eu vou lá, porque aí Deus vai me abençoar. E não precisa você começar a deixar a sua mente procurar igrejas por aí, não. Isso acontece comigo e com você, aqui. Porque a gente é influenciado, sim, por esse consumismo, esse individualismo. Não queremos viver de modo digno, queremos viver do modo que a gente acha que é interessante. Então a gente entrega o dízimo por obrigação e não como expressão de gratidão e adoração a Deus. A gente oferta porque a gente está pensando naquilo que a gente vai receber em troca de Deus. A gente, às vezes, vem para a igreja não para oferecer a nossa alegria a Deus, não para ser confrontado pela palavra e criticar o nosso próprio coração, mas para criticar o outro, pelo jeito que cantou, pelo jeito que levantou a mão, que bateu palma, que sentou, ou que não levantou, ou que deu dízimo, ou que não deu dízimo. Quantas vezes a gente vem à igreja para um desafogo da culpa, dos pecados cometidos durante a semana, mas a gente não vem porque a gente quer ser desafiado a viver de modo digno. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes a gente usa a igreja só convenientemente para nós? A gente não vem para adorar. A gente vem para receber glória. A gente não vem para glorificar. A gente vem, como eu falei no início,
para buscar glória para a gente mesmo. Sabe quando é que você vem para a igreja e aí você não está adorando a Deus, mas está adorando a si mesmo? Vou fazer você pensar um pouquinho sobre algumas coisas. Quando você entende que o seu gosto tem que prevalecer sobre as músicas escolhidas, os hinos escolhidos, sobre o texto lido na liturgia. Quando você critica, quando você não se entrega à adoração, você pode estar buscando a adoração para si mesmo, você está pensando em você. Talvez, quando o pregador não fale aquilo que você queria ouvir, você pode estar buscando glória para si mesmo. Talvez, quando você fica desesperadamente olhando o relógio, esse culto não acaba. Pode ser porque você está buscando glória para si, está preocupado com você. Para a gente refletir. Estou lendo um livro, Igrejas que Transformam o Brasil. Num dos capítulos ele fala sobre oração. E um pastor afirma o seguinte: ambientes de oração são marcados pela intervenção de Deus, que é glorificado quando usa respostas ao clamor de seu povo, quando suas respostas ao clamor do seu povo são evidentes. Vou ler de novo. Ambientes de oração são marcados pela intervenção de Deus, que é glorificado quando suas respostas ao clamor de seu povo são evidentes. Deus nos reúne para orar. Ali Ele está agindo. E quando Ele responde, Ele é glorificado. Eu quero te convidar para orar agora, meu irmão, minha irmã. Quero te convidar para fechar o seu olho e clamar a Deus. Talvez a sua oração seja: Pai, eu preciso ser humilde. Eu preciso ser manso. Eu quero viver para a Tua glória e não para a minha glória. Talvez a sua oração seja: Pai, eu preciso ser paciente para ver a mudança do Senhor na minha vida. Mas paciente para ver a mudança do Senhor na vida do outro. Talvez a sua oração seja: Pai, eu preciso ser suporte do outro. Eu tenho pensado tão somente em mim, mas também eu tenho enfrentado tantas dificuldades. Não, Paulo enfrentou tantas e foi suporte de tantos, mesmo em meio à prisão. E talvez a sua oração seja: Pai, eu quero ser suporte de alguém. Eu quero ajudar o meu irmão a não pecar contra o Senhor. Eu quero ajudar o meu irmão a ser fiel ao Senhor. Talvez a sua oração seja: Pai, eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso confiar que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa imaginar. Muito mais. Infinitamente mais. Talvez a sua oração seja: Pai, eu me arrependo, porque eu não tenho vivido de modo digno e não tenho trabalhado pela unidade do Teu corpo. Pelo contrário. Mas talvez a sua oração nessa noite seja: Deus, eu tenho vivido para a minha glória, mas agora eu quero entregar a minha vida ao Senhor e quero que o Senhor seja o meu Salvador. Talvez você esteja nesse exato momento se arrependendo de uma vida que busca glória para si e entregue a sua vida a Cristo, para que Ele seja Senhor e te dê condições de ser manso, humilde, longânimo, suporte dos outros, viver de modo digno ao qual Ele te chamou. Deus, Teu povo está aqui, Teus filhos e filhas, a Tua igreja, aqueles pelos quais Cristo morreu, aquela pela qual Deus, em Cristo Jesus, tem agido para tirar toda ruga, toda mácula, aquela pela qual Cristo morreu e pela qual Ele tem agido para transformá-la como noiva perfeita. Pai, mas nós reconhecemos que somos pecadores e pedimos: perdoa-nos. Em nome de Jesus. Queremos ser mansos, queremos ser humildes, queremos ser pacientes, queremos ser quem suporta, quem ajuda, quem anda junto uns com os outros. Não queremos reivindicar direitos. Não queremos nos irar irracionalmente.
Nós queremos nos dedicar a uma vida de amor, de respeito, de amizade, como igreja, para que as pessoas que ainda não te conhecem sejam atraídas e possam viver. Pai, obrigado por essa graça que nos constrange, e é por causa dela que nós oramos. Queremos viver de modo digno, porque o Senhor nos constrangeu a isso. É a mínima forma da gente dar uma resposta a essa maravilhosa graça que nos alcançou e nos sustenta. Nós não conseguimos e não podemos confiar em nós mesmos. Por isso nós pedimos ao Senhor, o Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, Pai, que opera em nós. Somente ao Senhor seja glória na igreja, aqui, nessa igreja, a partir dessa igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.